Rádio Guaíba, programa que está incrementando o debate sobre a construção do porto marítimo de Arroio do Sal. Desde que houve o anúncio pelo ministro Paulo Pimenta, e que nós utilizamos nesse programa na sexta-feira passada, dizendo que o governo iria vir com o seu ministro de Portos e Aeroportos, virá no dia 20 de outubro ao Rio Grande do Sul para oficialmente anunciar a obra de um novo porto marítimo no estado. Depois ontem ouvimos o prefeito de Arroio do Sal, ouvimos aqui também o presidente do terminal de contêineres do Porto de Rio Grande, o Paulo Bertinetti, ouvimos também o presidente da Câmara da Indústria e Comércio de Caxias do Sul, cidade que, ao lado de Bento Gonçalves, mais reivindicam este porto mais próximo da Serra Gaúcha, que seria o Porto de Arroio do Sal. E agora vamos adiante, porque foi anunciado, foi identificado ontem o engenheiro que é o presidente da DTA Engenharia, a empresa que será responsável pelo projeto do Porto de Arroio do Sal. Essa empresa DTA, entre outras obras no Brasil, apresenta o alargamento da faixa de areia na praia de Canasvieiras, em Santa Catarina, entre outras obras. Ele está em Buenos Aires, mas vai nos dizer agora como estão as negociações, se a sua empresa já está contratada, quando começará a produzir esse projeto. Cumprimentamos, então, o engenheiro João Acácio Gomes Neto, presidente da DTA Engenharia. Bom dia, presidente. Bom dia, senador Lazier. Prazer falar contigo. Estou aqui em Buenos Aires à disposição aí para poder responder as perguntas que desejar. Pois não, saiba o senhor que estourou aqui como uma bomba e é positiva sobre vários aspectos, porque representará muito para a economia do Rio Grande do Sul, mas recebe objeções também com relação àqueles que utilizam ou que detêm esse poder de exportação e importação no grande porto que nós temos lá na região sul, em Rio Grande. Então, gostaríamos de ver, de sua parte, o que já está sendo encaminhado em termos de projeto para Arroio do Sal. Muito bem. O que foi noticiado, por sinal com algumas incorreções de números aí na imprensa, que eu tomei conhecimento hoje, por sinal, porque eu estou fora do Brasil já faz quase 10 dias. O Porto de Arroio do Sal é um porto onshore, é um porto marítimo onshore, na costa, sim, diferentemente do Porto do Rio Grande, que é um porto estuarino, é um porto interior. Né? O grande apelo desse porto, e o Porto de Rio Grande, com todos os méritos que ele tem, foi um porto construído há muito tempo atrás e demanda hoje muita dragagem. Eu cito um número, até porque dragagem é uma unidade de negócio da nossa empresa. Nossa empresa é líder do setor de planejamento, desenvolvimento portuário no Brasil. Eu fico orgulhoso em falar isso. A DTA tem 27 anos de existência e hoje lidera um outro setor, que é o setor de dragagem. Eu conheço bem esse segmento. O Porto de Rio Grande gasta hoje em torno de 300 milhões de reais por ano com dragagem, em média. Gasta mais um ano, um pouco menos no outro. Esse ano vai gastar muito por conta do desastre ambiental que houve aí. Se você pegar 300 milhões de reais por ano em dragagem e dividir isso por 20 milhões de toneladas do porto público do Rio Grande, você vai ter 15 reais por tonelada de carga movimentada. Em números redondos, 3 dólares. Tá? Isso é muito. Isso impacta no movimento do porto. Porto do Rio Grande é um porto caro, principalmente por isso, porque demanda muita dragagem. Dragagem lá é contínua, não para. Assim como em Santos, só que Santos tem 80 berços de atracação, não é? E Porto de Arroio do Sal é um porto onshore, construído na costa, é um porto fechado e que não vai demandar dragagem, a menos a dragagem de implantação. A dragagem de manutenção futura não existirá porque ele já é feito de forma totalmente abrigado com moles de proteção. Então, isso já parte o porto de Arroio do Sal com 3 dólares por tonelada de vantagem em relação ao Rio Grande. Mas não é um porto para competir com o Rio Grande.
é um porto para dar uma alternativa, mais uma alternativa ao Porto Público de Rio Grande. Nós fizemos estudos bem profundos a respeito de origem e destino de carga, e o norte do estado de Rio Grande perde carga para Santa Catarina. A gente sempre fala isso. Santa Catarina tem 6 portos ativos, agora tem mais 2 em construção, um deles é da Coamo, lá em Itapuá, projeto da DTA, inclusive. Em breve terá 8 portos em operação, e muita carga do Rio Grande vai para Santa Catarina, vai para o Paraná, vai para Paranaguá e, pasmem, até para São Paulo embarca carga metal mecânica do Polo de Caxias. Então, eu vejo com grande potencial o Porto de Arroio do Sal, conheço bem, até porque a nossa empresa foi escolhida para fazer o projeto, e estou confiante de que isso será implantado seguramente com a pedra fundamental no ano que vem. Pois não. O senhor disse que tomou conhecimento de algumas contestações e nós resumimos aqui 2 manifestações de 1 minuto, para que o senhor ouvisse. Ela veio do presidente do terminal de contêineres privatizados lá de Rio Grande e ex-presidente da Câmara de Comércio de Rio Grande, o Paulo Bertinetti. Ele questiona, por exemplo, o tamanho do investimento. Eu vou rodar esse trechinho de 1 minuto para o senhor escutar. Eu acho que não é pouco, é ínfimo, perto do que custa hoje fazer um investimento para a construção de um porto. Nós não estamos falando de um terminal apenas, nós estamos falando de um porto. Os volumes que são oferecidos, quando ele estiver pronto, também eu diria que são ridículos. Né? Hoje o Tecom caminha para 1 milhão de teus, né? E eles estão falando de um porto que vai começar agora para receber grandes navios e tal. Que tamanho os navios? Eu sei o tamanho dos navios. E estão ofertando 300 mil teus por ano. Sim. Pelo amor de Deus, isso parece um porto em Pelotas, em Porto Alegre. Você põe... E vou fazer assim, claramente. Santa Catarina tem um porto em que sempre foi muito ligado à competição com a carga gaúcha, que é o Porto de Imbituba. Sim. Ele está muito perto do norte do estado. Exato. E que não decola. Por conta de quê? As cargas catarinenses estão sendo direcionadas para Itajaí e Navegantes e Itapoá, e Imbituba fica sempre, eu diria assim, patinando no crescimento, mesmo com o volume de carga e com todas as vantagens tributárias, né, que Santa Catarina oferece para as importações. Bom, para que o senhor também se manifeste sobre o segundo ponto, entre os 2 que eu falei, o senhor Paulo Bertinetti contesta o fato de não se saber quem serão os investidores. Rápido trecho. Com a experiência que a gente tem e com o que a gente tem acompanhado os investimentos, não só no Brasil, como no Estado e no mundo, primeiro, ninguém sabe quem são os investidores. É muito estranho tu ter um investimento num porto de uso privado, num TUP, e que não tem o nome do investidor e a capacitação, e não só financeira, como técnica. Ninguém sabe quem é. Cada um diz uma coisa. Qual é a réplica, engenheiro João Acácio? Muito bem. Primeiro que não é 1,3 bilhões de reais, não, é 1,3 bilhões de dólares. Portanto, multiplica isso aí por quase 6, tá? Esse é o investimento. É um porto onshore, como eu falei, é um porto com 10 berços de atracação, portanto, com uma infraestrutura muito moderna, para receber navios, a profundidade do porto de 17 metros. Quando eu falo 17 metros, é maré zero, 17 mais maré. Hoje, Rio Grande opera com 13 uns quebrados, não 14, chega a 14. Aliás, é bom que o senhor fale nesse particular, não é? Da profundidade, né? Porque ali hoje é praia. Teria que haver uma movimentação de areia muito grande? Isso. Foram feitos estudos geofísicos de sísmica, não existe rocha no substrato arenoso, vai haver a dragagem da bacia de atracação, depois protegida por moles de pedra e de blocos artificiais. Tá? Esse volume que é sacado da área adjacente à praia, ele é usado para aterro da retroárea, e toda a carga passa por cima, através de ponte de acesso, para a área de atracação
na área contígua à praia. Então, a dragagem é só uma dragagem de implantação. Dragagem de manutenção é zero. Essa modelagem já foi feita. Isso traz aquela vantagem competitiva que eu falei. Tá? Com respeito a outra pergunta que quem são os investidores? Assim, com respeito a Imbituba, quem levou a Santos Brasil para Imbituba fomos nós, a DTA Engenharia, que fez esse estudo para Santos Brasil. Aliás, Santos Brasil, que foi recentemente vendida para o grupo CMA-CGM, grupo francês. Tá? Quem manda hoje em terminais de containers são os armadores. Tá? Isso, na minha visão, tem um baita conflito de interesse. Lá, quem é a dona desse porto de Rio Grande, eu não conheço esse senhor Paulo, é a Wilson Sons, tá? Que é um grupo antigo no Brasil, né? E que opera o porto de Rio Grande. O porto de Arroio do Sal, ele vai operar 53 milhões de toneladas. Se esse número de 300 mil eu desconheço, 300 mil teus, talvez seja um número para o primeiro berço. Para o primeiro berço, são 2 berços para containers. Esse número chega facilmente a 1 milhão de teus por ano, facilmente, especialmente com a profundidade de 17 metros. Tá? Pegando os navios de 18 mil teus, 20 mil teus. São os navios que não operam em Rio Grande. Tá? O grupo investidor é um grupo de empresários, tem a fundo de investimento, obviamente que existe critério de confidencialidade, de compliance, que nesse momento não está sendo divulgado, mas há investidores brasileiros, há investidores estrangeiros. Eu sou contratado por um grupo brasileiro e estrangeiro para fazer investimento no Porto de Sal. É um investimento 100% privado, não existe recurso público. Nós estamos estudando a ligação com a BR-101, que dá 9,5 quilômetros apenas ao centro do porto, de retroárea. Vai gerar um conceito de porto-indústria naquela região. Isso não acontece em Imbituba. Imbituba seria um potencial enorme, porém não tem retroárea, é um porto com limitação física, geométrica para a operação de navios, e não tem retroárea e não tem ferrovia. A gente confia também que a ferrovia ligando a Serra, a Arroio do Sal, que tem 130 quilômetros, deve sair. É um movimento empreendido pelo senador Heinze para ligar a Serra. E a demanda por carga metal mecânica do norte do estado, especialmente de Caxias do Sul, é enorme. Tanto que esse movimento Mob Caxias é um dos grandes entusiastas desse porto para que ele venha a se desenvolver. Em linhas gerais, é isso. Acho que respondi todas as perguntas. Pois não. Bom, engenheiro João Acácio, o senhor falou que já existem, então, já são conhecidos os investidores, mas por confidencialidade não são revelados os nomes. Mas nos dê uma ideia, quantos já estão mais ou menos arrolados para participarem desta verba? Olha, desde a Lei 8.630, que foi editada e permitiu investimento privado na área portuária, antigamente porto era público e só poderia fazer porto privado, um TUP, o investidor que tivesse carga própria. O cara que tivesse carga própria poderia operar o seu próprio terminal. Não poderia operar a carga de terceiro. Com a Lei 8.630, isso se modificou. Essa lei, inclusive, foi relatada na época pelo deputado federal Fernando Carrion, que é um deputado aí de Passo Fundo, foi o relator e é um dos idealizadores do Porto de Arroio do Sal. Tá? Porto, hoje, eu acho que o Porto de Rio Grande conhece bem, porque ele capta muito recurso do Fundo da Marinha Mercante, que é um recurso público barato, né? Especialmente para se fazer investimento portuário hoje, é um recurso disponível para investimento portuário. Nasceu como renovação da frota da Marinha Mercante, dos navios, e hoje para fazer estaleiro. O próprio estaleiro de Rio Grande foi feito com dinheiro do Fundo da Marinha Mercante, e hoje se capta recurso para investimento na área portuária também. Os investidores são investidores do estado de Rio Grande do Sul, e estado de São Paulo também, e alguns fundos de investimento. O que eu posso lhe assegurar é que praticamente 40% do volume de carga desse porto já tem take or pay assinado, tanto da área de grãos para exportação,
como na área de fertilizantes, como da indústria do sul, do oeste de Santa Catarina, lá de Chapecó, pessoal que opera frango e porco e carne frigorificada, que hoje sai por Itajaí e Navegantes. Braskem, que também opera nafta pela monoboia de Tramandaí, precisa ter um porto fechado para complementar a carga do Polo de Triunfo. Enfim, 40% da carga já está assegurada. Quando você pensa num investimento portuário 100% privado, se você não tiver carga, não adianta fazer o porto e ficar esperando a carga chegar. Já existe o volume de carga com take or pay, com off-taker garantido para que esse investimento possa sair do papel e vai sair. Eu quero só lembrar mais uma coisinha. Foi noticiado que o governo federal assinaria esse documento até o dia 20, etc. Na verdade, esse documento já foi aprovado pela ANTAC há 5 meses atrás. Na verdade, é um contrato de adesão, não é uma licença de construção. É um contrato de adesão. Porque quando você opera porto, é um serviço público e o governo federal é que concede esse direito de operar um serviço público. Isso é concedido através da agência reguladora da ANTAC. Tá? Então, o senhor acha que passa pelo IBAMA esse porto? Não, passa. O caminho crítico sempre é o licenciamento ambiental. Exato. Nós estamos terminando o EIA-RIMA, minha empresa é responsável pelo EIA-RIMA, pelo projeto de engenharia. Até o final do ano está protocolizado o EIA-RIMA no IBAMA. Começo do ano, primeiro trimestre, deve ter as audiências públicas, quando o IBAMA concede a licença prévia, a LP, e depois a LI, a licença de instalação, aí sim a licença de obras, que eu imagino venha ocorrer no meados do ano que vem. Então o projeto da sua empresa já está em andamento? Em andamento já há 2 anos. Um ano praticamente, Lazier, para fazer os tratamentos de campo, meio físico, meio biótico, meio socioeconômico, do EIA-RIMA. E o EIA-RIMA é licenciado pelo IBAMA, que é o órgão federal. O órgão federal, o governo federal apoia o projeto do porto, o governo estadual também apoia o projeto do porto, e é uma alternativa de investimento privado. O privado não investe se não for bom negócio, e porto hoje é uma unidade de negócio independente. Né? Eu digo sempre, o porto, um investidor privado não investe em nada que não dê rentabilidade. E o dinheiro é próprio, privado, não é dinheiro público. Então, deixar Inclusive, uma coisa importante, a ANTAC não faz regulação de preço portuário. Você pode cobrar o preço que quiser do seu porto, obedecendo leis de mercado, simplesmente. Enquanto que energia elétrica tem regulação, pedágio de estrada tem regulação, telefonia tem regulação, até seguro-saúde tem regulação. Pois não. No começo da entrevista, engenheiro João Acácio, o senhor usou a linguagem técnica, que eu gostaria que o senhor fizesse a distinção entre um porto onshore e um porto offshore. Isso significa aberto ou fechado, né? Não, pode ser. O offshore é quando ele vai buscar profundidade lá fora. Porto do Açu, por exemplo, faz uma ponte de acesso para pegar a profundidade que está distante, 3, 4, 5 quilômetros da costa. Tá? Esse é o porto offshore. Esse vai ser o de Arroio do Sal? Arroio do Sal não. Arroio do Sal está encostado na costa porque a gente encontra boas profundidades ao lado da costa. Já foi constatado que tem boa profundidade, né? Sim, senhor. Vai ter tem calado. Aqui a 700 metros da costa, você já encontra 17 metros de profundidade natural. Opa! Ok. Bom, estamos percebendo que a coisa está adiantada, engenheiro. Então, foi bom o senhor comparecer aqui na Rádio Guaíba para essa entrevista, porque há controvérsias em torno desse porto, mas o senhor trouxe explicações aí muito interessantes, que deverão ser devidamente sopesadas a partir de agora, porque nos dá a ideia de que está tudo encaminhado para que saia o porto, né? Está tudo encaminhado para que saia o porto. Eu acho que houve, na verdade, o que eu sinto, na verdade, a minha empresa, a atribuição dela é de ordem técnica e desenvolvimento e implantação do porto posteriormente. Houve, ano passado e retrasado, uma iniciativa de um grupo russo, querendo fazer um porto na mesma região. Mas a gente
que aquilo não procedia, aquilo era bem um factoide que andou por lá. Isso distorceu um pouco, eu acho que a veracidade do projeto de Arroio do Sal que nós estamos desenvolvendo. Nosso projeto realmente está caminhando muito bem e eu espero que meados do ano que vem a gente lance a pedra fundamental desse porto, ainda nesse governo, e que o Porto de Arroio do Sal vai ser a segunda alternativa para o Porto de Rio Grande, ao contrário de levar carga para Santa Catarina, trazer carga de Santa Catarina para Rio Grande, que perde hoje uma enormidade de carga, e nós fizemos já um cálculo, cerca de 20 milhões de toneladas de carga saem do norte de Rio Grande para Santa Catarina. Isso impacta nos impostos, na arrecadação, etc. E mais do que nunca, Rio Grande agora está precisando dar um novo impulso na sua vida daqui para frente, sem dúvida nenhuma. Muito bem. A Rádio Guaíba agradece a sua presença no programa, trazendo esclarecimentos, porque a matéria aqui é bastante palpitante, o senhor haverá de concordar, porque a construção de um grande porto altera bastante a vida de um estado. Por enquanto, muito obrigado, presidente da DTA Engenharia, João Acácio Gomes Neto. O que quer dizer o DTA? DTA, o A é Acácio. Tá. DT Engenharia era uma empresa com sociedade meu pai, que era catarinense, e meu irmão, DT Engenharia. Que, na verdade, quem estuda matemática de nível superior conhece o símbolo DT, é uma diferencial substantiva de espaço e tempo, quando você estuda cálculo diferencial integral. É fazer bem feito no menor tempo. E o A é de Acácio, porque a empresa se cindiu e ficou DTA. E ficou DTA. Na verdade, a origem é essa. Tá bom. Obrigado pela presença aqui no programa e futuramente, por certo, nós vamos ter novas entrevistas na medida em que evoluir o assunto e o projeto.